Sim, isso mesmo, irmão Raul. Essas perguntas me veio de um irmão, me veio de uma forma assim tão bem elaborada, que eu resolvi colocar aqui na live para a nossa meditação e para a nossa compreensão desses assuntos também, que é um assunto, às vezes, um tanto complexo, e que muitos questionam, perguntam, têm dúvida. É claro que nós não temos a pretensão de dar um esclarecimento 100%, mas falaremos uma opinião baseada dentro da palavra de Deus e cremos que também pode ser de grande ajuda para todos nós aqui. Certo, irmãos? Bem, o nosso texto, nós começamos por onde, irmão José? Falando de Isaías, né? Isso. O que está aí? Isaías, que número? Isaías 45? Isso, acho que é o versículo... Deixa eu só confirmar aqui o 44. versículo. 45, versículo 7. Tá bom. Começa o 45, né? Tá. 45, verso 7. Verso 7. Isso. Então, irmão, o que o texto está dizendo aqui o Senhor falando ao profeta Isaías, e ele inicia o capítulo falando de Ciro, a quem tome pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Nós sabemos que esse Ciro que Isaías está profetizando aqui vai ser aquele que vai conquistar a Babilônia, quando os judeus estavam presos lá, e o Jeremias disse no capítulo, acho que 25, que o cativeiro duraria 70 anos, e que o povo ficaria ali em Babilônia nesse período todo, mas Deus ia libertar eles quando findasse esse período de 70 anos. E de que forma Deus vai livrar eles? Lembrando que essa profecia de Isaías aqui, ela foi muito antes do cativeiro, muito antes do povo ser levado cativo. Deus já tinha mostrado para Isaías a forma que ele ia livrar o povo dele. Então, quem era Ciro? Ciro foi um guerreiro medo-persa, e ele não conhecia o verdadeiro Deus, claro, mas ele era um general e um estrategista de guerra, e Deus vai dizer que vai usar dele para bater as nações, e eu soltarei as portas, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O que Deus está dizendo aqui é que ele vai usar Ciro, e é verdade. Ciro vai conquistar a Babilônia e vai abrir as portas. Para que abrir as portas? Para o povo judeu voltar para Jerusalém, porque já se cumpria aquele período que ele falou pelo profeta Jeremias, que duraria 70 anos. Um breve resumo dessa história aqui, o que aconteceu. Nós vemos no capítulo 5 de Daniel, eu estou fazendo essa introdução toda para depois nós chegar no versículo, porque o versículo está falando aquilo. Certo, irmão Júnior? Certo, meu irmão. Então, no capítulo 5 de Daniel, nós temos ali um rei por nome Beltesazar, que era o rei de Babilônia naquele período, e ele vai fazer uma festa e vai afrontar o Deus vivo, porque ele vai trazer aquelas taças que estava guardada desde o tempo de Nabucodonosor, que ele guardou ali, que veio do tempo quando eles conquistaram Jerusalém. Então, estava tudo guardado ali, e ele pegou essas taças e bebeu com seus grandes, naquela orgia que ele fez aquela noite, uma festa profana. Então, naquela noite, Deus sentenciou ele, e naquela noite, nós sabemos do caso da mão que aparece escrevendo na parede, findou-se o reino dele, e Ciro entrou em Babilônia naquela noite, e não houve reação, porque com a entrada surpresa, eles não esperavam, e também os babilônios estavam ansiosos para se livrar daquele jugo, daquele rei Beltesazar. Então, Ciro foi até recebido como herói pelos moradores de Babilônia, e ele vai
se tornar amigo de Daniel e conhece as profecias através de Daniel. Então, ele é que vai soltar o povo. Vocês podem ler isso no final do livro de 2 Crônicas, está esse relato de Ciro dando esse decreto para o povo ir embora de Babilônia. Tanto, o mesmo texto se repete em Esdras, capítulo 1. Vocês vão ler lá, que esse Ciro aqui mesmo, é esse mesmo Ciro que Isaías está profetizando, é ele que vai fazer isso. O próprio Ciro não tinha nem nascido nessa época. Talvez nem seus pais tinham nascido. E Deus já estava falando dele aqui. Que Deus está mostrando que ele é um Deus que forma tudo, que tudo está debaixo do seu poder e que ele faz o que ele quer fazer, ninguém pede, ele usa do homem como vai usar desse Ciro aqui. Eu quero abrir aqui uma entre parênteses para contar uma coisa sobre Ciro, uma lenda, talvez não seja uma lenda, mas quando parece não, o maligno sabia que essa profecia ia trazer um livramento para o povo que ele tentou escravizar lá no futuro. Então, o que ele faz? Ele tenta matar Ciro. Existe uma história de que, quando a mãe de Ciro estava grávida dele, o rei, sabendo por um oráculo lá, que ele seria um grande guerreiro e um grande conquistador, e ele vai tentar matar ele. Vai tentar matar a sua mãe. Então, ele dá ela para um carrasco para fugir, para matar ela, só que ele deixa ela fugir, e Ciro nasce, cresce e se torna aquele guerreiro que ele foi um grande conquistador. Bom, agora vamos aqui ao texto do verso 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, quando nós vemos aqui a palavra eu crio o mal, é aqui que está a questão da pergunta, que muitos perguntam. Mas foi Deus que criou o mal? Foi Deus que fez isso? Então, o mal existe porque Deus criou o mal? Não está escrito lá que Deus criou tudo e achou tudo bom? Tudo que ele fez era bom? Como ele criou o mal? Olha o que o texto diz aqui. Eu formo a luz. É verdade. Nós vemos lá em Gênesis 1, e ele criou a luz. E ele criou tanto a luz quanto as trevas. Então, diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E colocou separação entre a luz e as trevas. As trevas foi chamado, a luz foi chamado dia, e as trevas chamada noite. Tudo bem. Aqui realmente ele criou. Eu faço a paz. Realmente, ele é o Deus de paz. Sabemos disso. Agora, eu crio o mal. Ele diz aqui, que mal que Deus cria? Essa criação aqui não é que Deus criou desde o princípio, como que essas coisas que eu citei. Ele cria no momento necessário. É um mal punitivo que ele criava. Nós lemos lá em Deuteronômio 28, que ele fala das bênçãos do Monte Gerizim e das maldições do Monte Gerizim. Se o povo fosse rebelde, Deus enviaria doença, enviaria peste, enviaria espada, enviaria toda sorte de mal contra o povo. Então, é um mal punitivo que Deus cria. Aqui não está falando que Deus criou o mal. O mal existe porque Deus criou. Qual é a origem do mal, então, da criação do mal? A origem da criação do mal, nós vemos desde o princípio da Bíblia, ela veio de fora. O pecado não veio nem do homem nem de Deus, veio do maligno. Ele que se rebelou contra Deus no seu coração e vai executar esse propósito destrutivo no homem, no paraíso. Bem, Deus sabia que o homem, o ser humano, não sabe lidar com o mal. Só Deus sabe lidar com o bem e com o mal, sem se contaminar. O homem não sabe. O homem, ao lidar com as coisas, quando depois do pecado, o mal entrou na terra, e o mal, ao entrar na terra,
tudo aquilo que Deus criou para o homem, para a sua sobrevivência, os seus instintos, ele começou a usar para o mal. Aquilo que Deus criou que era bom para o homem usar, o instinto da procriação, que é para o homem gerar filho, crescer, encher a terra. O que eles fizeram? Injetaram imoralidade, prostituição, fornicação, usando esse instinto para o mal, porque o homem não sabe lidar com o mal. Deus sabe, Deus controla o bem e controla o mal. O homem não tem controle sobre o mal. Por isso que ele vai, quando ele é tentado, o pecado entra, o mal entra na terra, e aí o mal está feito. Mas o mal não veio de Deus. Deus não cria o mal. É tanto que esse mal aqui é punitivo, se a palavra estivesse aqui, como está aqui no verso... Israel, aquele que formou, perguntar minhas coisas, mandar nesse dia, aqui, o verso 12, irmãos. Vejamos isso aqui. Isso aqui foi Deus que criou, porque a expressão está aqui, ó. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Olha aqui que a expressão aqui está, eu criei. Aqui, quando fala do mal, fala eu e crio. E crio, quer dizer, no presente. Não está no futuro. Aqui, quando ele fala no verso 12, eu criei a terra. E realmente ele criou a terra. Se ele falasse lá, eu criei o mal, pronto, nós não tínhamos mais como discutir isso aqui. Deus criou o mal e acabou. Foi ele que é autor do mal. Mas não é. Ele fala, eu crio no momento punitivo que eu quero punir o homem, eu crio o mal para punir ele. O mal está debaixo do cuidado de Deus. Não quer dizer que ele criou um mal, que ele é um Deus mau, que criou o homem para morrer no pecado, criou uns homens para morrer, outros para sofrer. Não, ele não criou isso. O mal veio através do maligno. Então, esse texto aqui nos está falando, no verso 7, está falando de um mal punitivo, não é de um mal generalizado que Deus criou. Certo, irmão Júlio? Vê se a Irmandade entendeu isso aí. Se entendeu, não entendeu, nós vamos conversar mais. Tá bom. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, vou pôr aqui para vocês responder. Vocês entenderam, irmãos? Eu estou abrindo o chat para vocês. Sim, irmão Júlio, Deus abençoe. Sim. Glória a Deus, sim. Glória a Então, Deus. louvado seja Com Deus. certeza, entendemos. Oh, Deus abençoe. Eu deixei o irmão de novo, viu, irmão Raul? Muito bem. Qual é a outra pauta, irmão Júlio? A outra é? Seguindo outra aquela tá- linha. Porque Isso, o meu então celular está fechado, eu não vejo aqui. Tá, ó. O outro é, todo o mal que acontece com a humanidade é culpa de Deus? Sim. Isso é uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem, entendendo. Quando acontece uma tragédia, quem é que eles culpam primeiro? Ah, Deus, por que Deus permitiu tal coisa? Por que Deus deixou isso acontecer? Gente, tragédia acontece com todo mundo, em qualquer lugar. O crente não está imune às tragédias. Tudo pode acontecer. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Deus não é responsável pelo que o homem faz, pelo que acontece. Então, o mal que acontece na terra é porque a terra ela foi amaldiçoada, ela sofre com essa maldição e ela se levanta contra o homem através dos terremotos. Deus não manda o terremoto, que é a ira da terra contra o ser humano. O ser humano tem que conviver com isso, porque Deus falou para Adão, você vai lavrar a terra com muito trabalho, com muita dificuldade, porque você errou. Então, tudo isso, esses males, é culpa do pecado. Homens justos passaram por tragédia em suas vidas. Quer o exemplo? O primeiro homem que morreu na terra era um homem piedoso chamado Abel, morreu assassinado pelo seu irmão. Foi Deus que permitiu tal coisa? Não era o mal que estava na terra. Era a maldição que estava na terra. A terra queria tragar alguém. E assim por diante. Então, Deus não tem culpa dos males que acontecem. São consequência da natureza que o homem contaminou através do pecado.
ela traz tudo isso aí. E algumas coisas de mal que vem é o maligno, que também fala que o mundo jaz no maligno, a culpa é dele. Mas Deus não está castigando ninguém. Se Deus fosse castigar o homem pelos seus pecados, ele exterminaria todos da face da terra, porque todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus não está punindo ninguém com tragédia. Nós temos que ter cuidado. A doença pode bater na nossa porta. Se você for no hospital, lá vai ter pessoas com câncer. Tem crente, tem quem não é crente. Todo mundo está lá. Só que a diferença, com tudo isso que acontece, o crente, depois que passa tudo isso, no final da sua vida, ele vai morar com Deus. E o ímpio sofre tragédia aqui na terra e vai sofrer a pior tragédia, que é a condenação da sua alma no fogo eterno. Certo, irmão? Certinho, irmão? Então, Deus não é culpado de tudo isso que acontece. Ele não tem culpa nenhuma desses males e dessa tragédia que acontece com as pessoas. São consequência da vida, do pecado que há na terra. Se não houvesse o pecado na terra, nada disso acontecia. Viveríamos numa terra pacífica, numa terra boa, não teríamos terremoto, não teríamos enchente, não teríamos erupção de vulcão, não teria mortes trágicas, nada disso. Essas tragédias, tudo é consequência do pecado que entrou na terra e trouxe tudo isso aí. O pecado, diz a palavra, que o pecado gerou a morte. Ou seja, o pecado engravidou e gerou a morte, e a morte nasceu, e para a morte chegar até a pessoa, vem as consequências, as doenças e todos esses males que vêm. Certo? Certo, irmão Júlio? Certinho, irmão. Inclusive, estou olhando aqui a irmã do YouTube, a irmã Maria Helena disse que está começando a entender, sim. Entendeu? Tá bom. Então, tá bom. Vamos. O outro assunto é? Qual outro? Vamos lá, peraí. Deixa eu pegar aqui. O outro, irmão, é assim, ó. Foi Deus quem enviou o coronavírus na humanidade? Sim. Bem, olha, agora falei, essa pergunta remete quase que a outra. Todo mal foi Deus que enviou. Doenças, essas epidemias, tudo isso faz parte da volta de Jesus. Ele profetizou que haveria peste, haveria terremoto, haveria fome. Tudo isso é consequência do final dos tempos. E o coronavírus é fichinha diante da gripe espanhola em 1919, diante da peste negra no século XVII, que matou mais de 70 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Então, tudo isso faz parte daquilo que Cristo falou, que haveria isso na Terra, haveria essas coisas na Terra. Qualquer pandemia, qualquer epidemia que vier, qualquer doença que vier, é consequência daquilo que Cristo falou, que haveria essas coisas na Terra. Não é Deus que está enviando isso para punir o homem, não. Deus tem outras formas de punir o homem, porque se fosse Deus enviando para punir o homem, o crente não morria com essa doença, só morriam os injustos, os pecadores. Então, se vê que isso aí é um cumprimento da palavra de Deus, daquilo que Jesus falou no final dos tempos, que nós estamos vivendo, desde a sua ascensão ao céu, nós passamos a viver o final dos tempos, porque a destruição de Jerusalém no ano 70, essas pestes que houve no passado, e vai haver ainda, houve agora e vai haver no futuro muitas outras ainda que virão, tudo isso para cumprir o que Jesus falou. Certo, irmão? Não é castigo de Deus, não. É a palavra cumprida. Bom, Raul, no que não está falando, eu entendi, até me ajuda. Veja, Deus não criou o mal. Isso aí vem lá do maligno. Por causa do pecado do mundo, acabou entrando, né? Por causa do pecado que Adão e Eva fez, aí o pecado entrou no mundo, gerou a morte, todo homem passou a ser pecador, porque a morte está em todos nós. E aí eu entendi também que mesmo que esse mal que o inimigo faz, esse pecado, Deus tem tanto controle da bênção, do bem, como também tem controle dele. E o inimigo está debaixo das ordens de Deus também, não é verdade, irmão Raul? Quer dizer, o mal, o maligno está debaixo. Então, por isso que Jesus libertava uma pessoa, ele tinha poder, ele tinha controle sobre o mal também. Não é isso? Com certeza.
É o que eu falei para o Simão no início aqui, que só Deus sabe controlar o bem e o mal. O homem não sabe. O homem não sabe. O homem não consegue. O maligno Não. também não consegue. Satanás não consegue ser bom. Ele só é mal. Ele não É, consegue ser bom para ninguém. E verdade. Deus consegue ser bom e, ao mesmo tempo, ser um Deus punitivo. Um Deus que vai punir o homem, que punia Israel, e um Deus que cheio de misericórdia hoje para o pecador, mas se o pecador não se arrepender, ele não terá misericórdia de jogar no fogo eterno. Vai jogar no É, fogo eterno, sem piedade. Ele é mau é. por isso? Não. Ele está usando a justiça dele. É a justiça dele E, que está. É pela maldade. Deus não é mau. Deus lida com o mal, dosa ele, e o mal não contamina Deus e nem contaminou Jesus. Jesus lidou com verdade. as duas coisas, mas como ele não, por que Jesus não foi contaminado? Porque Jesus não foi nascido de semente humana. Jesus era o Filho de Deus, ele nasceu da semente da mulher profetizada em Gênesis 3, por isso ele não tinha resíduo do pecado humano, a semente humana é que traz o pecado ao mundo. Nós somos da semente de Adão, nós geramos filhos segundo a semente de Adão, então nossos filhos, nossos netos, nossa geração toda serão pecadores, porque são a semente de Adão. Agora, Cristo não teve essa semente, ele foi gerado só da mulher. Por isso, ele lidava com o mal e o mal não contaminava ele. O mal não pegava ele porque sabia lidar com o mal, como Deus É, sabe, o homem não sabe. O homem, ele, se for o bem ou o mal, ele tem que decidir, mas para o mal. Vou dar um exemplo, irmão. Pega uma criança e tenta ensinar ela uma coisa boa. Você vai custar para ensinar. Uma criança, hein? Uma criança. Mas se você ensinar algo ruim para ela, duas vezes que você falar, ela já está pegando. Você vê criança é, que fala palavrão, se você ensinar um versículo para ela, ela custa aprender, talvez nem aprende, mas um palavrão ela aprende rapidamente. A criança, se o pai irritar ela, estiver no colo do pai e irritar ela, ela esbofeteia o rosto do pai. Onde que ela aprendeu isso? É o mal que está no ser humano. É o mal que já vem com ele naquela raiz má que ele tem, que ele não sabe dominar. Ele tem mais tendência para o mal do que para o bem. Essa que é a verdade. E por isso que nós somos pecadores. Nós temos que ter mais tendência. Nós temos que lutar. Paulo fala para nós mortificar o nosso corpo físico, mortificar a nossa carne. Quer dizer, nós temos que pegar a nossa carne e dizer, você não vai, você vai me obedecer. A carne diz, não vou te obedecer, você vai me obedecer. É uma briga. Aquele que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, 22, a luta da carne e do espírito, a luta do mal contra o bem, entendeu? Nós queremos fazer o mal. Paulo fala assim, eu sou pecador por natureza, eu faço o mal por natureza. É a minha natureza fazer o mal, não é fazer o bem. Se eu faço o bem que eu quero, eu não como é que eu vou fazer? Mas o mal que eu não quero, eu faço. Esse eu faço. Ou seja, não está vendo que contraste, que luta que é o homem? Então, mas ele não sabe sim, lidar. Ele não sabe. Certo? Bom, certo, irmão. já falamos muito mal do mal, vamos para outro assunto aí agora. Outra coisa, irmão Raul, para terminar essa parte da explicação, a Irmandade aqui está até dizendo que é uma explicação gloriosa. Deus abençoe, viu, irmã Nívia? Está entendendo e os demais aí no YouTube. E outra coisa, é o que o irmão falou assim, irmão Raul, muito bem explicado. Deus vai colocar, por exemplo, os pecadores que cometem iniquidade lá no lago do fogo eterno, que você pode ver que está em Apocalipse, capítulo 20, o juízo final. Deus não é mau, ele é justo. E Jesus já veio, olha como Deus é tão maravilhoso, irmão Raul, para complementar isso. Você viu que o nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou aqui na terra, graças damos a Deus que nós estamos aprendendo e estamos andando com ele na luz da palavra. Ele diz assim, né, para ter misericórdia, ser misericordioso, a gente perdoar as ofensas das pessoas, para que nós também sejamos perdoados as nossas ofensas. E o Senhor falou, aquilo que você plantar vai ceifar. Quer dizer, se o homem planta pecados, e esse pecado vai virando iniquidade. Iniquidade é a pessoa que peca e não está nem aí o que vai ter lá no futuro para ele. Ele não pensa na consequência. E Deus, então, vai usar a justiça. Você plantou pecado? Então, o pecado é a morte. Você vai para o lago do fogo eterno. Isso não quer dizer que Deus é injusto. Ele é justo. E ele também não é maldoso. Por isso que ele enviou o seu Filho Jesus para nos dar vida, para nós sermos regenerados em Cristo Jesus,
e voltar a andar na santidade, como esse é o desejo do Pai Celestial. Não é isso, irmão Raul? É E verdade. assim, nós vemos que Deus é justo, diferente, né, de outros pensar que é mal. Ah, Deus está sendo injusto. Não, não, ele é justo. Vamos andar com Cristo e nós vamos ver a recompensa da justiça de Deus em nossas vidas. Irmão Raul, dê a tua continuidade, amado, só para complementar, tá bom? Só acrescentando um pouco como eu estou falando, Deus é tão bom, irmão, é indefinida a sua bondade para com o pecador. Ele enviou seu filho para morrer por ele, mas Deus dá essa oportunidade de ouro, impagável, para todos Glória nós aqui. Se nós não der valor, a Bíblia fala assim em Hebreus: aos homens está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, acabou. É condenação ou salvação? Olha, eu vou ler aqui no Salmo 103, vamos ver como é grande a misericórdia de Deus. Olha o que o salmista fala aqui, ó, no 103, verso 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. É como elevado do céu, da terra ao céu. Ninguém consegue fazer essa medida, irmão Júnior. Você não consegue medir isso aí, não. Pode os astrônomos, ninguém consegue medir a distância que tem da Terra no céu. Porque ele pode estar falando aqui do céu onde ele mora, que o homem não sabe onde que é, certo? Se fosse o céu galáxio, ou o céu que nós estamos contemplando aqui, visível, é uma coisa, poderia ter medido. Mas aqui no céu que ele habita. Então, a misericórdia dele não tem medida para com aqueles que o temem. Aquele que teme a Deus, a misericórdia dele está cobrindo ele, está guardando ele, porque ele teme a Deus e foge do pecado. Ele é justo e busca a justiça de Deus. Então, Deus, por jogar o pecador no lago de fogo, ele não está sendo injusto nem mau, ele está sendo um Deus que está agindo com o seu caráter de justiça. Ele não, Deus, seja Deus verdadeiro, diz a palavra, e todo homem mentiroso. Deus, se ele colocar um pecador no céu, o céu é dele, faz o que ele quer. Ele pode colocar um pecador lá dentro, mas se ele colocar, já afeta o seu caráter de justiça. O caráter de justiça de Deus não pode ser ferido. Então, para o pecador é a condenação. Deus não terá piedade de nenhum pecador, mas ele terá uma misericórdia muito grande para com o justo, e seria também, feriria o caráter de Deus, de ele colocar um justo no inferno. Seria o seu caráter maculado por isso. Ele não vai fazer isso nunca. Como também nunca vai pegar um pecador sujo e colocar lá no céu, no meio do justo. Não vai fazer isso. Então, tudo isso é justiça de Deus. Certo, irmão? Certo. Bom, vamos, então, para o outro tema aí? Está acabando? Vamos. Tem um tema aqui, deixa eu só, peraí que... Aí. Então, agora nós estamos indo no quarto, tá bom? Deus é quem manda no homem... Perdão, Deus é quem manda o homem para o inferno? Olha, veja bem, nós estamos acabando de falar isso aí. Deus não criou o inferno para o homem. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Veja aí para o irmão ver, acho que é Mateus 24, 45. Ou 25, 45. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo aqui também. Mateus. 24, 45 ou 48, se não me engano. Mateus, deixa eu ver o que você vai. Deixa eu ver. Porém, aquele... Não, deve ser o 25, viu, irmão? Deixa eu ver aqui. 45, 46. Acho que é 25 mesmo. Deus, eu li essa parte mesmo, mas eu vou achar. Uhum. Deus criou o inferno para o inimigo e os seus anjos, né? Estou achando aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver se é 28. 26. 27. Eu Estou sei procurando. Que parece que eu vejo 48. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Acho que é capítulo 25, verso 41, irmão. Deixa eu ver aqui. É.
Não é Isso isso? mesmo. 25, 41. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Deixa eu ver. Isso mesmo, pode ir. Malditos, né? Apartai-vos de Apartai-vos mim, de mim. malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Olha, é o que o irmão Exatamente. falou. Para o diabo e os anjos. Agora está aqui os Os bodes, né? malditos, os malditos vão para lá, não é porque Deus criou o inferno para o homem, não. Deus não criou o inferno para o homem. O homem vai para lá pelos seus pecados. Deus criou o inferno para o diabo, para punir o diabo e os seus anjos. O diabo e os seus mensageiros, que a palavra significa mensageiro. Então, agora, Deus vai colocar o homem lá porque o homem é pecador. O homem pecador, o propósito do inferno não foi para punir o homem. Para o homem, Deus proveu a redenção, proveu a salvação. Se ele aceitar. Agora, para o maligno, não tem redenção. Ele foi condenado lá em Gênesis, capítulo 3, ele foi amaldiçoado, ele não tem redenção para ele. Não tem. Ele já está condenado desde aquele princípio. O homem não. Deus proveu um redentor para o homem. E se o homem aceitar esse redentor, ele se livrará desse lugar. Ele vai para este lugar aqui, ó, é que Jesus falou assim: apartai-vos de mim, maldito, para o inferno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entendeu? Isso. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, foi para o homem. Certo? Então, vai para lá o homem pecador. Isso com certeza vai. Agora, o justo não vai. Bom, essa aqui foi fácil de nós resolver uma questão, né? Irmão Raul, eu sim? tenho uma pergunta. Tem um irmão aqui, está lá no YouTube, o Robson, né? Deixa eu ver se é o Robson aqui. Ele fez uma pergunta aqui, eu vou passar para ti, tá? Tá. Ele falou assim: a alma agonizando para morrer, arrepende dos seus pecados sem dar tempo de a batizar. Como é que fica? Fica salvo. Fica Eu salvo. também, com Fica certeza. salvo. O batismo é para quem tem condições de batizar. Agora, se a pessoa está ali, porque o importante de tudo do ser humano, qual que é o mais importante? O arrependimento ou o batismo? O arrependimento. Porque se você batizar sem se arrepender dos seus pecados, você não valeu nada. Não valeu nada. E se você arrepender dos seus pecados e não tiver condições de se batizar, você é um salvo em Cristo, com certeza. Com certeza ele é salvo. Se ele Temos um aquele da exemplo. última hora. O clássico caso do ladrão na cruz, né? Ele arrependeu naquele momento, Jesus salvou ele. Então, assim é com todos. Se a pessoa está lá no leito de morte, no hospital, ele não tem condição de ser batizado, porque às vezes ele não tem como se emergir nas águas. Mas se anunciou o evangelho para ele, ele creu e arrependeu dos seus pecados, pode ter certeza, esse homem foi um salvo em Cristo, com certeza absoluta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Inclusive, irmão Raul, tem pessoas que isso aconteceu, inclusive, deu ir na UTI, glória a Deus, aleluia. Tem um exemplo disso que aconteceu comigo, irmão Raul, um senhor muito pobrezinho, vê que é uma pessoa que estava andando até na rua, tadinho, e ele creu em Jesus, ele teve um câncer forte, e ele creu em Jesus. E só que não dava para batizar ele, porque ele estava para ir para Jaú, e no fim pegou tuberculose, rapaz. Precisou ir para a UTI, ficou isolado, e Deus deu a graça que eu fui visitar uma irmã. Isso aqui é só para complementar, tá bem, irmão Raul? Fui visitar uma irmã na UTI para orar por ela, e um casal que era um filho desse senhor, e eu não sabia, perguntou se que eu era da igreja, achava que era, eles falam pastor, né? Eu falei, olha, eu vou na congregação e ali atendo. Bom, enfim, ela falou, você pode orar pelo meu pai? Eu falei, posso. E aí eu falei para a UTI e eles me conduziram numa sala especial, isolada, onde estava esse senhor tuberculose. Quando eu fui ver, era aquele moço que tinha aceitado Jesus Cristo, mas não deu tempo para ele ser batizado. Claro que ele foi salvo, ele aceitou Jesus, irmãos, só não teve a oportunidade do batismo, né? Então, é só para complementar isso.
Uhum. E ele Não, depois faleceu. Oramos ali e depois ele faleceu. Mas está com o Senhor. exatamente. Então, irmão Robson, o irmão entendeu bem sobre isso, irmão Robson? Uma pessoa que estiver agonizando, perto de morrer, é anunciada, ela se arrepende, aceita Jesus Cristo e ela falece, acaba falecendo, mas crendo que Jesus é seu Salvador, está salvo. Já é do Senhor. Não deu tempo para batizar, mas é do Senhor. Exatamente. Com certeza. É contigo, tá, Porque filho? a Bíblia fala, irmão. Pronto? Assim, é contigo, pode continuar. Jesus disse, quando fala do batismo, ele fala assim, ide por todo mundo, né? Batizando as almas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ele poderia falar assim, quem não crê e nem batizar já está condenado. Ele não falou batizado. Falou quem não crê. Se não crê, não tem salvação. Salvação depende muito do crer. O crer é muito importante, é essencial, é o crer. Você creu, você faz igual aquelas almas. Quando você tem a condição de se batizar, você faz igual aquelas almas lá em 2 de Atos 38. Quando eles ouviram a pregação da palavra, eles disseram, varões e irmãos, o que faremos? Eles foram tocados no coração. Eles faziam qualquer coisa para seguir Jesus. E eles perguntaram. Então, é assim. Agora, tem gente que não tem condições de se batizar, então, para nós, se ele creu, aceitou Jesus como Salvador, nós encontraremos ele lá no céu. Com certeza, se Deus preparar, se Deus Glória nos a Deus. abençoar. Bem, qual é o outro tema? Tem mais algum aí? O quinto, Deus é só bondade e amor? É aquilo que nós falamos, Deus é justiça também, né? Ele é bondade, amor, mas ele é justiça também. Não é só isso, não. Ele é um Deus justo que vai praticar a sua justiça e vai exercer e continua exercendo a sua bondade para aqueles que recebem seu Filho como Salvador, são desfrutadores da bondade de Deus, das libertações, das curas, do amor de Deus, dos livramentos, né? Porque são seguidores de Jesus, são servos dele. Agora, para aqueles que não são seu seguidor, ele será a justiça de Deus vai cair sobre ele, com certeza. Então, Deus é as duas coisas. Ele é bondade, amor e a justiça também. Glória a Deus. Glória a Tem Deus. Uma... Deixa eu perguntar se todos entenderam aqui, irmão Raul. Isso, que verdade. Na plataforma, né, do YouTube, Uhum. pode escrever aí se vocês entenderam, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, fique à vontade, meus amados irmãos. E da mesma forma aqui a nossa querida Irmandade na salinha. Tem alguma pergunta? Eu vou abrir aqui para todos. Vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Muito bem explicado, maravilhosa explicação. Eu acho que não tem quem não entendeu. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Magali. Deus abençoe, irmão Carlos. Entendi, sim. Ai, que bem. Isso, muito bom. Se todos estão entendendo, louvado seja Deus. Glória. Eu vou fechar aqui. O irmão abre do irmão, por gentileza. A Irmandade na plataforma do YouTube também entenderam bem, irmão? Vocês têm alguma dúvida? Eu acredito que deve ter entendido. Louvado seja Deus. Irmão, Então, vamos a qual outro assunto? Tem quantos ainda? Tem quantas perguntas aí ainda? Irmão Raul, da minha parte aqui é só essa, 5. É só esses 5? Ah, já acabou, Só. né? Então, tá bom. Bem, nós temos aqui 1 hora de reunião e agora podemos... Quer que tem outro assunto para tratar aí que irmão gostaria? Sim, irmão Raul, sim. Nós aproveitar o tempo aqui, né? Aproveitar. A Irmandade aqui pode tirar algumas dúvidas, né? Não há dúvida. Bom, deixa eu ver aqui, irmão Raul. A gente, sobre salvação, o irmão pode dar uma complementada sobre a salvação, irmão Raul? Sim. Vamos lá. Então,
A salvação, ela começa com esses 11 pontos, né? Primeiro, nós passamos pelo arrependimento. Irmão Raul, deixa eu só fazer só um minutinho, irmão Raul. É que chegou aqui uma pergunta e queria a irmã Carla Silene, ela quer tirar uma dúvida. Se o irmão pode aí ajudar. Ela queria entender melhor, sabe? O que é pecado de morte? É o que ela quer entender. O irmão poderia explicar o que é pecado de morte para ela? Sim, posso. Vamos lá. Vamos. Pecado de morte, irmão. O que é um pecado de morte? Nós não encontramos esse pecado na Bíblia. Pecado de morte. Todos os pecados, a permanência nele leva à morte. Agora, talvez baseado no texto da Epístola de João, no capítulo 3, que fala que... vamos ler lá, irmão Júlio? Primeira carta de João. Estou vendo aqui, puxando aqui já. Já é no final do capítulo, né? Já estou puxando aqui. Tá antes do Apocalipse, né? Capítulo 3. Qual capítulo? É no final do capítulo, quer ver? No final do capítulo? Isso, capítulo 5, né? Acho que é 5. Tem 3 capítulos. Aqui onde fala da eficácia da oração. Isso. Que ele diz assim, ó. Eu vou ler aqui desde o versículo 14, que fala da eficácia da oração, tá bom? É no capítulo 4, estava olhando essa carta aqui. É no capítulo 4. Tá. Isso. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva em si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tá bom? Só dando uma explicação sobre esse versículo 18, mas eu vou tentar no outro assunto aqui. Tá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Esse texto aqui pode estar se referindo a Jesus ou a nós também, mas hoje as traduções mais modernas não traz assim, porque aquele que é nascido de Deus não peca, nós estamos contradizendo o que Tiago falou, todos nós pecamos, o sujeito ao pecado. Então, o correto aqui, da tradução do normal, correto seria os que são nascidos de Deus não vivem no pecado, não permanecem no pecado. Essa é a tradução correta para esse texto aqui, certo? Agora, voltando ao outro assunto aqui, quando você lê essa carta aqui, toda a igreja, naquela época, enfrentava um problema com algumas pessoas que estavam deixando a igreja e pregando outra doutrina diferente, certo? E essas pessoas eram chamadas de falsos profetas e eles tinham apostatado da fé. O que é uma pessoa apostatada da fé? É a pessoa abandonar a crença em Deus, as suas doutrinas e gerar outro tipo de doutrina contrário àquilo que Jesus ensinou e que os apóstolos apregoou. Então, eram pessoas que apostataram da fé. Então, João se refere aqui a essas pessoas pecaram para a morte. Elas não tinham mais jeito. Elas estavam mortas. Eles não tinham como recuperar eles mais. Porque eles deixaram a doutrina de Cristo para pregar uma doutrina estranha, maligna, e eles apostataram da fé. Agora, só que nós criamos uma tradição na igreja de trazer esse pecado para o adultério. Todo pecado de cunho sexual é chamado pecado de morte. A Bíblia não chama isso em lugar nenhum desse jeito. Adultério, mentira, roubo,
tudo é pecado. Se a pessoa permanecer na mentira, ele vai para o inferno por causa da mentira. Vai ser condenado por causa da mentira. Na fornicação, vai ser condenado. Olha quando fala aqui em Apocalipse, quando fala Apocalipse 22, 15, está falando aqui das pessoas que não vão ficar de fora. 22, 15, está aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame cometa mentira. São pecados, tudo iguais, ficarão de fora. Se a pessoa ficar na prática desses pecados, eles ficarão de fora. Então, o pecado para a morte, no único lugar na Bíblia que vai falar, é nesse texto de João. E quando você lê a carta de João toda, você vai ver que ele está falando de pessoas que apostataram da fé. Olha aqui, vou ler alguns textos aqui, pessoal, aqui. Os anticristo. E já é a última hora. Aqui manifestou o anticristo. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Essas pessoas estavam negando que Jesus era o Cristo. Eles apostataram da fé. Então, havia pessoas que estavam negando, deixaram a fé apostólica e estavam negando que Jesus era o Cristo. E qualquer que nega o filho, também nega o pai. Aquele que confessa o filho, também tem também o pai. Ok, deixa eu ver aqui. Meus filhinhos. Deixa eu ver se eu acho que tem alguns textos aqui nessa carta, muito interessante. Abre o capítulo 2. Do primeiro epístola. Primeira epístola, capítulo 2. Meus filhinhos, eu vos digo que não pequeis. Mas se alguém pecar, é isso? Isso também é uma... Agora, João está falando para os crentes. Ele está falando aqui dos crentes agora. Isso. Filhinhos, quer dizer, os crentes. João tinha esse costume. Ele morreu quase centenário em Éfeso, e ele sempre chamava os crentes de filhinhos. Então, dizendo aqui, ele está servindo aos crentes, não pequeis, meus filhinhos. Mas se vocês pecar, não vão embora, não desiste, não. Vamos buscar o advogado, vamos colocar nossa causa na mão do advogado, que é Cristo, para julgar, quer dizer, no arrependimento. Entendeu? Então, ele fala para os crentes. Agora, no final aqui, ele não está falando para os crentes, não. Está falando para aquelas pessoas que deixaram a igreja, que estavam pregando uma doutrina diferente, pecaram para a morte. Você não precisa orar para essas pessoas, não, porque eles já deixaram a fé. Eles não querem mais saber da fé. Entendeu? Então, aqui, ó, o verso 4, o capítulo 4. Amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus. O que João está dizendo aqui? Havia um grupo chamado os gnósticos. O que eles pregavam? Que Cristo, ao morrer na cruz, ele não estava sofrendo nenhuma dor, não, porque ele já tinha ido embora. Ficou ali só a carne sofrendo. Então, João está dizendo assim, essas pessoas que negam que Cristo veio em carne, as pessoas são falsos profetas. Eram aqueles que estavam apostados da fé e deixando isso, sabe? Então, ele diz assim, se vier alguém trazendo outra doutrina que não é essa nossa, não recebais em casa, certo? Ele diz aqui, ó, nós somos de Deus, aquele que conhece, né? Ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Então, quem é aqueles que não são de Deus? O que já foram, agora não era mais, porque apostataram da fé, pecaram para a morte. Então, é o que esse texto está querendo dizer. Não é pecado para a morte, e também é todo aquele pecado que você permanece sem arrependimento. O mal do pecado é um mal muito grande, mas o não arrependimento é que vai levar a pessoa à condenação. Certo, irmão Gil? Certo? Tem algum comentário? Irmão, quer comentar alguma coisa? Não estou ouvindo o irmão. Esqueci de ligar o meu microfone aqui, perdão. Suspeitei disso. Perdão, irmão. Tem mais uma pergunta aqui, irmão de Djalma Luiz, tá? Ele fez uma pergunta o seguinte: está escrito na Bíblia, mas o justo viverá pela fé. Se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E aí ele fala, essa pessoa, mesmo batizada, perde a salvação? Não entendeu? Sim, entendi.
Se o justo recuar, ou seja, deixar de ser justo, Deus não tem mais prazer nele. Esse texto também, o autor de Hebreus está pegando é de Ezequiel, acho que 18. A responsabilidade é pessoal. Deixa eu ver, quer ver? Fala semelhante a isso aí. Enquanto o irmão está procurando, a irmã Carla entendeu perfeitamente. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe ela também. Amém. Vamos ver aqui, Ezequiel 18. Está aqui, ó. Eis que todas as almas são minhas, com a alma do Pai, do Filho, e tal. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo nu o seu vestido, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando no meu estatuto e guardando o meu juízo para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente virá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, fizer o seu, não qualquer coisa, essas coisas, aquele deveria, mas como sobre tal, vai falando, né? O PIB vai pagar. Esse que se gerar um filho, tal, não vai, vamos direto aqui. Eles vieram aflitos, que ele fala do justo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho levará a maldade do seu pai, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, a justiça estatal, certamente verá, não verá. Deixa eu ver se eu acho justo aqui. Tá, no verso 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá, todas a sua justiça, de toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu o seu pecado, com que pecou neles morrerá. Certo, irmão Júlio? Certo. Desviando-se o justo da sua justiça, como a iniquidade, morrerá. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Esse texto responde esse texto de Hebreus aí que o irmão perguntou. Certo, irmão? Lê de novo para o irmão. Lê de novo essa de Hebreus. Tá. Esse é o do capítulo 10, irmão? É a pergunta do irmão sobre esse texto. Da pergunta, tá aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ele disse assim, está escrito na Bíblia, mas se o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está em Hebreu, capítulo 10, versículo 38. Exatamente. Ele está falando, esse recuar aí é o mesmo de Ezequiel, que desviando-se, ele desviou-se da sua justiça. Entendeu? Aí Deus não vai salvar ele, porque ele foi justo muitas vezes, agora desviou. Se o justo desviar, já era. Não entendeu? Deus não é porque ele é justo que desviou, Deus vai salvar ele. Não, ele desviou-se, cometeu as iniquidades que ele não podia cometer e permaneceu nela. A Bíblia fala, por outro lado, que o justo cai 7 vezes ele levanta, porque ele cai justo, ele não deixa de ser justo. Ele erra, mas faz igual Pedro, arrepende do seu erro, vai chorar amargamente o seu erro, não faz como Judas, que sentiu remorso e foi se enforcar, certo? Então, o justo que cai, mas se levanta para arrepender dos seus pecados, e permanece. Agora, o justo que se desvia, que desviou-se, que ao mesmo tempo que é usado em hebreu, acabou. Certo? Certo. Irmão Raul, inclusive para ajudar o irmão Djalma aqui, e os demais, para a gente falar assim, bem claro para eles. Quando na palavra está escrito assim, opa, peraí, deixa eu voltar aqui.
O justo viverá pela fé. Primeiro, vamos entender uma coisa. Por que o justo vai viver pela fé? Porque essa pessoa, ela foi aceita por Deus, que nem nós. O Senhor Jesus, nós cremos em Cristo e nós aceitamos Ele em nossa vida e Ele também aceitou nós para andar com Ele. Entenderam bem? Por isso que nós somos justificados em Cristo. Nós podemos ver isso também lá em Romanos, né? No 31. Veja, para nós sermos, ter esse nome de justos, é porque Deus nos aceitou. Senão, nós não teríamos isso. E nós estamos sendo justificados por Ele, não por nós próprios. Então, o que estou deixando claro aqui, irmão Raul, para eles, todos aqueles que Deus aceitou para a glória dele, estão justificados nele. Nós podemos ver isso aí, aquela passagem que diz assim, né? Da vitória lá. Quem será contra nós, se é Deus que nos justificou? Então, vejam bem, todos aqueles que Deus aceitou terão fé no Senhor. Olha só, irmãos, vamos passar isso para a realidade de hoje. Nós não aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e é o nosso Deus como Pai Celestial. Então, significa que nós temos fé nele. Nós estamos aqui, só o fato de vocês estarem aqui reunidos, nós aqui todos reunidos, é porque nós amamos a Deus, temos fé nele, nós adoramos o Senhor e falamos dele e andamos com ele. Então, todos aqueles, voltando à interpretação, o justo viverá pela fé, é porque Deus aceitou essa pessoa está sendo justificada em Deus. Então, ele vive pela fé. Por quê? Porque o Senhor, essas pessoas terão fé em Deus. Não quer dizer, nós estamos tendo fé em Deus. Nós fomos aceitos e temos fé em Deus. Mas, se nós, alguém de nós, recuarmos, voltar para trás, e Deus não vai ficar contente com essa pessoa. Imagina isso. Se um justo, ele volta para trás, Deus fica infeliz, não fica feliz com ela. Entendeu bem? Então, é isso que a palavra está dizendo. Se ele voltar para trás, Deus a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, Deus fica triste, porque essa pessoa voltou para trás. Então, tem pessoas que apostatam também, deixa de seguir o Senhor e ele não terá. Então, irmãos, é isso aí. Deus primeiro para e pense, cada um de vocês. Para vocês estar no caminho do Senhor Jesus, é porque Deus também aceitou nós. Ele já veio ao nosso encontro. Enviou o seu Filho, porque Deus aceitou que quer nós no reino dele. Deu para entender isso, querida igreja? Então, amados, em nome de Jesus, vamos perseverar na fé. E ele está de olho em nós. Nós temos que viver, sim, pela fé nele, ser fiel com ele. Tudo que vier contra nós, manter a fé em Deus e em Cristo Jesus. Agora, se alguém recuar, Deus não vai estar feliz com isso que vai recuar. Por isso que ele não tem prazer. Eu acho que isso foi bem claro também, né, irmão Raul? Foi. Está em Hebreus quanto, irmão? Hebreus 10, né? Hebreu 10, versículo 38. 38. É a pergunta do Robson, né? Não. Estou em Romanos. Hebreus 10, 38. Isso. E aí eu quero aproveitar, irmão Raul, enquanto o irmão acha aí, eu vou ver aqui Romanos, para ver que uma coisa, ela está junto com a outra. Nós vemos aqui o cântico de vitória, Romanos capítulo 8, irmão, segura aí, por gentileza. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem, olha, observa agora, o versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus? Todos aqueles que aceitaram Cristo como seu fiel Salvador. E diz assim, quem será? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Tá vendo? Por isso que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque é Deus quem justifica todos aqueles que aceitaram Cristo Jesus.
como fiel e salvador da vossa alma e Deus Pai Criador. Pronto. Aí, se for aqui ainda alguém dar continuidade, diz, quem os condenará? Quem vai condenar os justos na terra? Quem vai condenar ele? A resposta está aqui. Pois é Cristo que morreu, antes quem ressuscitou entre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quer dizer, ninguém pode nos condenar, a não ser que nós retrocedemos. Aí está na mão de Deus. Pronto, Raul, é contigo. Tá bom. Então, tá bom, irmão. É isso mesmo. Então, pode pegar esse texto aqui e comparar com Ezequiel 18, 28. O irmão aí que fez a pergunta, lê os dois textos para entender. Mas o justo virá da fé. E se ele recuar da fé, deixar, a alma de Deus não tem mais prazer nele. Certo? Então, para a alma de Deus ter prazer em nós, o que vamos fazer? Não recuar, não desviar, mas permanecer fiel a ele. Certinho, irmão? Vamos encerrar, então. Já deu 1h14. Acho que já está bom, né? Tá bom. Glória a Deus. Glória Aí, a Jesus. em outra reunião, nós falamos sobre esse tema da salvação. Da salvação. Né? Isso, é importante. Vamos falar sobre fé, arrependimento, conversão, perseveração na fé e justificação, né? E todo esse assunto. Vamos anotar aqui depois. Eu tenho até esse croquis, irmão, já sabe, esse tema aí já separado, né? Tem. Isso. É bom assim. abordar de novo, irmão Raul. Sabe por quê que eu estou achando tão interessante, irmão Raul? Quando nós começamos, havia muita pergunta, mas muita mesmo, e muitas dúvidas. Hoje, graças a Deus, eu tenho notado muito as pessoas entendendo, irmão Raul, e louvado seja Deus, que bom. Já vejo, assim, que alguns querem tirar algumas dúvidas, claro, e precisa ser tirado, mas muitos estão compreendendo melhor as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe por isso. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Então, tá bom. Vamos encerrar, então, né? Se é assim que a Irmandade é uma compreenderam bem, né? Deixa eu abrir para elas aqui. Deixa eu abrir aqui para ver. Todos os nossos irmãos estão aqui. Entenderam bem, meus amados? Abrir Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela graça de Deus, entenderam. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão Raul. Deus abençoe, irmão Júlio. Amém, meu filho. Amém. Vamos fechar aqui, irmão Raul, abre, por gentileza. Sim. Então, tá bom. A gente pergunta sempre para não deixar dúvida nenhuma com os irmãos, depois ficar questionando. Não entendi isso. A gente pergunta, se haver alguma dúvida, a gente vamos tentar esclarecer para que todos fiquem contentes, sem nenhum dormir com algum questionamento, certo? Vamos agradecer a Deus, né, irmão Júlio? Vamos, irmão. Irmã Carla Silene, também Deus abençoe a irmã. A irmã entendeu bem. Deus que abençoe. Ela escreveu aqui. Entenderam bem. Louvado seja Deus, né? Só uma pergunta aqui, irmão, para dormir, para nós orarmos. O irmão Robson, mais uma vez, perguntou assim: quando uma alma testemunhada recebe o dom com evidência de novas línguas, isso é um sinal que Deus está na vida daquela pessoa? Sim, claro, né? Irmão, entendeu, irmão Raul? Entendi. Isso pode acontecer, irmão Robson, como aconteceu com Cornélio. Cornélio era um gentio, e quando ele ouviu a pregação, ele recebeu o Espírito Santo antes de se batizar. Verdade. Sim. Boa explicação. Cornélio. Inclusive, irmão Robson, você vai encontrar, eu acho que está em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. O Cornélio, você vê, irmão, foi bom, irmão Raul, só um minutinho. O irmão falou de Cornélio, que maravilha. Cornélio, o irmão pode explicar quem era Cornélio? Era um centurião romano. Explica aqui, o irmão Robson está ouvindo, e é importante que, olha, ele não era judeu, e um anjo, Deus enviou um anjo lá para ele, né? Quer dizer, nem batizado era, e ainda Deus enviou um anjo. O irmão pode passar isso aí para ele mesmo, para ele
Entender as misericórdias de Deus? Cornélio ele era um comandante romano que tinha uma centúria ao seu serviço, ou seja, 100 soldados, que ele tomava conta de 100 soldados. E ele conhecia o judaísmo. E ele amava os judeus, gostava da religião dos judeus, e era um homem piedoso naquele conceito judaico. Aí, devido à sua piedade, à sua sinceridade, um anjo apareceu para ele e mandou que ele fosse lá em Jope buscar Pedro, para vir falar com ele. Então, Fechou, irmão Raul, fechou. Fechou. Isso, abre de novo. eu estou aqui. Conta tudo. Aí Pedro vai expor para ele o evangelho. Como é que Pedro começa a expor o evangelho para ele? Sobre Cristo. Ele fala assim, porque Deus ungiu Jesus de Nazaré, o Espírito Santo e poder, o qual andou curando a muitos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa foi a pregação de Pedro. Quando Pedro falou isso, o Espírito Santo caiu sobre eles, não só sobre Cornélio, sobre a sua casa, sobre aquelas pessoas. A família toda receberam. E que Paulo falou lá para aquele centurião lá, para aquele carcereiro, né? Crê e será salvo tu e a tua casa. Então, como Cornélio creu, a família dele também creu junto com ele e receberam o Espírito Santo. Então, num caso raro, porque ao samaritano, o Espírito Santo veio sobre ele depois de se batizar. Você pode ver, Atos capítulo 8, o samaritano, depois do batismo, é que João impôs a mão sobre eles, que eles receberam o Espírito Santo. Aqueles discípulos de João, que se batizaram lá em Atos 19, depois do batismo nas águas, Paulo colocou as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Mas Cornélio, com a pregação, recebeu o que Pedro falou assim? Como é que nós vamos negar água para esses aqui que receberam o Espírito Santo como nós? Receberam igual nós. Então, há a possibilidade de uma pessoa piedosa, ele crê no Senhor Jesus e ele receber essas virtudes antes de se batizar. Perfeitamente compreensível isso. Certo, irmão? Certo, irmão Robson? Certo. Entendeu, Certo, irmão irmão Robson? entendeu? Sim, eu creio sim. Louvado seja Deus. Pronto, irmão. Então, tá bom. Então, vamos, então, unidos, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus, numa oração. Quem Deus da oração, agradece a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda a glória a Deus.